Olá alunos, aqui Professor Madruga e hoje eu quero falar com vocês sobre o continente asiático, a Ásia e a gente vai falar sobre os aspectos naturais. Te liga que essa aula vai ser dividida em duas então, porque senão ficaria muita informação nesse mapa, que eu tentei fazer aqui, um mapa da Ásia, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre a localização da Ásia, algumas informações gerais. E seja bem-vindo então que esse livro 2, para os meus alunos aí do colégio, esse livro 2, basicamente, então a gente começa, todo livro a gente vai falar sobre a Ásia, né? A gente vinha falando sobre a África e agora a gente vai falar sobre a Ásia. Não esquece também de curtir aqui o canal, de te inscrever também, que ajuda bastante o Prof. Madruga. Beleza? Bora lá então, gente, bora então falar sobre a Ásia, sobre esse continente asiático, tá? Qualquer dúvida coloca aqui embaixo também que eu vou responder. Professor, a Ásia, gente, simplesmente é o maior continente do mundo, tanto em tamanho como em população também. E isso é facilmente explicado pela presença da China, que tem 1,3 bilhões de habitantes, e da Índia com seus praticamente 1,3 também, 1,2 bilhões de habitantes. Só os dois já dá aí 2,5, 2,6 bilhões de habitantes. A gente ainda tem vários outros países populosos, como o Paquistão, a Indonésia, o Japão, enfim. A Ásia, então, é o continente disparado mais populoso do mundo, assim como o maior continente do mundo. Tá? A aula de hoje a gente vai focar mais nos aspectos naturais. Na próxima aula a gente fala mais sobre os aspectos humanos, tá? Como, por exemplo, a divisão da Ásia, né? Porque quando a gente pensa na Ásia, a gente vai lembrar o quê? Vai lembrar Japão, vai lembrar da Coreia, vai lembrar da China. Mas o Oriente Médio também faz parte da Ásia. Pensa que países como Iraque, como Síria, também fazem parte da Ásia, assim como a Rússia também faz parte da Ásia, né? A Ásia ela tem essa grande diversidade, então, que a gente vai falar já na próxima aula, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre os aspectos naturais. Estou olhando aqui só a captação do áudio, acho que tá legal aí, né? Tá funcionando bacana. Bem, quando eu falo de aspectos naturais, gente, tu tem que entender que ela é muito grande. Ela tem muitos fusos horários, ela tem muitos países, são 48 países, nesse supercontinente, né? A Ásia, então, ela é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, extremamente gelado, congelado a maior parte do ano também. O próprio aquecimento global, apesar dos problemas, uma questão interessante do aquecimento global é que ele permitiu uma nova rota marítima aqui por cima também, com descongelamento, não sei se existe essa palavra, descongelamento, degelo, né? Acho que seria mais correto, sei lá. Enfim, o gelo derretendo lá no Oceano Glacial Ártico, gente, possibilitou uma nova rota, então aqui, ó. Então a gente tem o Oceano Glacial, a gente tem o Oceano Índico, né, aqui ao sul, a gente tem o Oceano Pacífico ali ao leste, né, então a direita leste, e a oeste é dividido pela Europa, né, onde a gente tem uma série de montes de relevos aqui, planaltos que dividem principalmente ali os montes aurais. O quê? Peraí, o quê? Enfim, essa série de montanhas que vai dividir a Ásia da Europa. Fora isso, a Ásia tem uma série de mares também, né, abertos e fechados. Por exemplo, aqui ela ainda vai pegar uma parte do Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Cáspio também, eu quero chamar a atenção, Mar Vermelho. Mas enfim, o Mar Cáspio é muito interessante porque ele é uma depressão. Ele tem o recorde ao redor do Mar Cáspio, né? Tu tem um recorde de região mais baixa, né? Que é menos 28 metros. Tu tem, por exemplo, o Mar Morto, enfim, uma série de mares dentro aqui da Ásia, tá? E quando a gente fala da Ásia, então, pessoal, olha só, falei aqui da localização aqui, eu acho que é interessante começar a falar sobre o relevo. Por quê? Porque muita coisa que existe na Ásia tem relação com o relevo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, lá ao norte a gente tem chamada planície siberiana ou planície da Sibéria. Na planície da Sibéria, gente, uma região plana e extensa, extremamente gélida, frio pra caramba, não esquece disso, muito gelado. Mas essa região aqui, gente, é um depósito de recursos minerais. Então aqui tu vai encontrar principalmente petróleo e gás. Por que a Rússia consegue exportar tanto petróleo e tanto gás? Porque ela tem a planície siberiana, né? Bem lá ao norte. Vamos para o ponto contrário, se a gente falou norte, vamos para o sul. O extremo sul da Ásia, gente,
eu estou falando do Himalaia, né? Eu estou te falando que aqui no extremo sul a gente tem o maior conjunto de montanhas, o maior conjunto de montanhas do mundo fica aqui então na Ásia, no Himalaia. Inclusive aqui no Himalaia, ó, mostrei aqui, ó, tu tem o Everest, né? Esse conjunto, o Everest é o ponto mais alto da Terra. Ao redor do Everest existe mais de 40 montanhas que tem mais de 7.000 metros. Pensa que o ponto mais alto do Brasil fica na casa dos 3.000 metros, na verdade é 3.004 metros, né? O Everest é 8.848. Eu vou até anotar isso aqui para te ver o número, ó. 8.848, né? O Himalaia ele fica ali entre a China, entre o Tibete, entre o Nepal, fica toda essa região, pega a Índia, pega o Paquistão. E aqui então o Everest maior pico da Terra, né? 8.848 metros e segue subindo. Todos os dias ele sobe. Ele sobe alguns centímetros, todos os dias não, mas todos os anos, todos os dias ele sobe, mas é muito pouco. Bom, então aqui, gente, a gente tem o Himalaia, mas por que tu tem ali um conjunto de montanhas, professor? Pensa comigo. A Índia, ela estava grudada à África, né? A África, naquilo que a gente chamava de Gondwana. Lembra daquela teoria da deriva continental, que todos os continentes estavam juntos num supercontinente? Então, a Gondwana, né, que seria a parte norte desse supercontinente, a Índia, que é essa coisinha aqui, ela estava então grudada na África. Como as placas tectônicas elas foram se afastando, essa placa tectônica foi indo em direção à Ásia e foi pressionando a Ásia para cima. Gente, literalmente isso. Então, ó, a placa indiana, quase fiz um remix aqui, a placa indiana vai se chocar ali na Ásia e vai fazer esse movimento convergente, orogenético, ai meu Deus, professor, de formação de relevo, e ela vai subir, olha a loucura, ó, ela vai se chocar e vai subir um movimento convergente, né? Convergente, ó, um movimento convergente, essa vai subir, vai subir, vai subir. E também, né, vai gerar a montanha, só que não é só montanha. Pensa que muitas vezes tu tem aqui, ó, partezinhas que ficam presas, e essas partezinhas, elas liberam energia. E essa liberação de energia muito rápida vai gerar, então, terremotos e vulcões, mas principalmente terremotos que a gente tem nessa região, terremotos de alta potência, profundidade. Ai, meu Deus, de alto impacto, perfeito? Já ao sul do Himalaia, a gente tem a planície indiana, ou a planície Indo-Ganges, né, que são esses dois principais rios da Índia, né? Eu vou até colocar uma imagem aí, ó, na edição, dá uma olhada na imagem do rio Ganges, um rio super agradável, né, gente, para tomar um banho, aquela coisa bonita. De repente vai estar tomando banho e só vai estar passando um corpo assim do teu lado, aquela coisa tranquila assim, né, pô, coisa boa. Quem não gosta de tomar um banho assim, né, Heitor? Tá olhando aí, né? Ô, Heitor, imagina aqui, ó, só aqui, ó, aqui e aí, bum, do nada, mas isso faz parte da cultura indiana, né? Ali já bem mais a foz do rio Ganges. Então, tanto o rio Indo, como o rio Ganges eles nascem no Himalaia e eles vão descer então a cordilheira e vão chegar até a planície da Índia. Gente, na planície da Índia tu tem água, então, né, devido a esses rios, e tu tem solos férteis. Água e solos férteis fizeram com que essa região aqui tivesse uma população gigantesca em toda a sua história. Por que a Índia tem tantos habitantes, professor? Porque ele tem solos férteis, que aguentam então produzir para tanta gente, tem rios, e ali então acabou, por vários motivos, crescendo a população. Assim como na China, tu tem planície com solos férteis e dois rios, né, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul, que vai ter dois nomezinhos bem legais que eu não lembro agora, mas que eu vou colocar na edição. Eu coloquei na edição? Eu espero que eu tenha colocado aí na edição. Então, olha só, Rio Amarelo e Rio Azul. Então, por que tem tanta gente na China? Porque tu tem água e solos férteis, também cresceu uma grande população no lado direito da China. Se tu olha um mapa de população da China, tu vai ver que o lado direito tem muita gente, porque é planície, e o lado esquerdo não. O lado esquerdo é montanha, então fica bem difícil de ocupar. Se eu for mais a leste, nessa parte aqui das ilhas é chamado de porção insular. Se eu for para a parte das ilhas, eu vou ver o quê? Eu vou ver solos vulcânicos,
eu vou ver terrenos com bastante irregularidade, como é que eu posso falar isso? Muitas montanhas formadas por atividade vulcânica, por vulcões. A gente tem nessa região aqui, gente, mais de 1.200 terremotos todos os anos. 1.200 terremotos. A população ela acaba tendo que se adaptar a essa realidade de tantos terremotos, né? Não toque nos olhos aí se tu estiver em casa, ou se tu sair na rua, né? Não toque nos olhos, mas eu tô aqui agora, tô com medo de morrer. Mas olha só. Então, ó, a leste aqui, gente, a gente tem solos vulcânicos, tem muitos vulcões, porque aqui a gente está no círculo Taranã. Isso é muito importante aí na tua prova, tá? No Cinturão de Fogo do Pacífico. O que é o Cinturão de Fogo do Pacífico? Região com várias placas tectônicas que se chocam e geram grandes e grandes terremotos, muitas vezes acima de 6, 7, 8 graus na escala Richter. Né? Lembra que um ponto na escala Richter equivale a 1000 vezes mais força lá nos terremotos. Né? Então aqui a gente vai ter o Japão, por exemplo. São regiões que têm poucos solos férteis, né? E ainda convive com essa situação de terremotos e vulcões. E para terminar, o outro lado, onde a gente tem o Oriente Médio, né? Tu vai ter dois rios principais aqui, né? Que é o Rio Tigre e Eufrates, que vão correr aqui para o Oriente Médio, principalmente naquela região que é chamada de Mesopotâmia, né? Ali onde hoje é o Irã, a Síria. Mas então esses rios, então, Tigre e Eufrates, são os mais importantes. Basicamente tu tem baixos planaltos e é uma região no Oriente Médio onde já foi oceano, já foi mar. Tu já viu que eu fico olhando pra cá? Eu fico olhando pra cá pra ver se... Ó. Então voltando, gente, tá falando que no Oriente Médio, essa região a oeste da Ásia, essa região ela era formada por mares. Literalmente, né? No passado ela era formada por mares. Professor, não é possível, eu sei que hoje é um deserto essa região. Mas já foi formado, tanto é que aqui tu tem uma bacia sedimentar, tu tem uma região com presença de quê? Petróleo. Muita quantidade de petróleo, né? Toda essa região da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Iraque, do Afeganistão, da Síria, enfim, toda essa região, tu tem uma grande presença de petróleo, né? E toda uma situação aí de guerra, de disputa, de luta por esse petróleo que a gente encontra aqui no oeste da Ásia, tá? Então isso é muito interessante para a gente começar a discutir, beleza? Então não te esquece, então, início aqui nessa primeira parte da nossa aula sobre a Ásia, eu falei para ti então que existe mais de 48 países que formam... Opa, aí achei que tinha parado aqui de gravar, mas não. Tem mais de 48 países aqui que formam então a Ásia, maior continente do mundo. A gente vai falar depois sobre a questão da população. E também essa questão do relevo é bem legal de falar sobre planície siberiana, sobre os grandes terremotos que a gente tem na porção oeste ali do Japão, né? Grandes terremotos, muitas vezes acima da escala 8, não só no Japão, mas toda aquela região aqui do Pacífico e vai até a parte da Indonésia, enfim. O Everest também, com seus 8.848 metros, em se tratando de aspectos naturais. A Ásia é muito rica, por isso que a gente ainda tem a nossa parte 2 na próxima aula. Certo, meus queridos? Saudade de vocês, um beijo e até a próxima. Valeu!